Eu sou da amada igreja, uma paz do Senhor Jesus, amém? Nesta noite o Senhor continue a falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 deste Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 da palavra do Senhor, dos versos de número 24 até o verso de número 34, nós iremos fazer uso. A epígrafe, o título dessa narrativa, vai falar acerca da filha de Jairo, que encontra com a história da mulher do fluxo de sangue. E é nesses versículos, a partir do 25 ao 34, que nós vamos percorrer a história da mulher do fluxo de sangue. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, aleluia, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, aleluia. Porque dizia-se, tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vem que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Amém. Irmãos, pode aceitar, dando glória ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, a história em que nós acabamos de fazer uso da leitura da palavra do Senhor nos conta uma história de uma mulher com fluxo de sangue, melhor dizendo, uma mulher que há 12 anos padecia por uma hemorragia que a fazia sangrar sem parar. A história desta mulher nos fala que ela gastou tudo que ela tinha, todos os recursos, todo o seu valor que ela possuía, ela gastou com os médicos. A sua necessidade é onde ela decide recorrer aos recursos do céu, aleluia. E com isso nós entendemos que quando o recurso da terra já não pode nos ajudar, quando o recurso da terra se limita acerca de nos trazer a solução, aleluia, para o nosso problema, para a nossa dificuldade, é onde a fé, ela entra como instrumento operante de milagre na minha e na tua vida. É onde nós deixamos de recorrer e depender do recurso
situação dela só piorava. E por isso eu quero te dizer algo da parte de Deus. Muitas vezes as situações da nossa vida que vai piorar, que vai estreitar. Haverá situações na nossa vida que irá nos colocar no meio do olho do furacão. Mas entenda, a situação desta mulher que já tinha ultrapassado o limite da dificuldade, que só ia de mal para pior, estava, aleluia, despertando a fé daquela mulher para viver algo que ainda ela não tinha vivido. E com isso eu quero te dizer, Deus muitas das vezes permitirá que as situações da nossa vida se agravem e se piorem, mas há um propósito de Deus com isso. Qual é o propósito? Despertamento de fé na minha e na tua vida. Esta mulher, quando viu a situação dela, que só agravava, só piorava, que o recurso da terra não tinha mais nada para fazer por ela, ela então vai ter a sua fé despertada e vai recorrer à fé como ferramenta principal da sua vida. Porque tem gente que acha que a ferramenta principal da sua vida é o dinheiro, é o diploma, é o emprego. Mas esta noite eu estou pregando para alguém aqui que entende que a sua fé é
não era visibilidade. Por isso ela vai vir por detrás da multidão. Glória a Deus. Talvez ela nem queria ser vista por Jesus, mas ela só tinha um objetivo: tocar nele. Então ela vai vir ali de maneira ocultada, ali por detrás, para tocar em Jesus. Aleluia. E sabe o que eu e você podemos aprender com isso? Irmãos, que muitas das vezes, quando eu e você não nos preocupamos com o que as pessoas vão olhar, com o que as pessoas vão querer enxergar, acerca da minha e da tua atitude de fé, aleluia, mas quem entende o que está buscando, irmão, o que está pedindo, o que está lutando, o que está esforçando para obter, quem olha talvez não vai entender o teu posicionamento, quem olha talvez não vai entender o porquê desta busca, mas Deus está dizendo para alguém: não te preocupe em querer ser vista, não te preocupe em querer ser visto por alguém, ser visto por alguém, mas Deus está dizendo: se a tua busca for sincera e verdadeira, aleluia, nesta noite o Senhor está dizendo: as barreiras vão ser rompidas, porque aquela mulher vai vir por detrás, rompendo aquela multidão, porque ela tinha um objetivo. O objetivo dela era tocar na zona de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? É quem entende, aleluia, a intensidade da busca. É quem entende, aleluia, a intensidade da sua necessidade. É alguém que entende que não precisa ser visto para alguém, aleluia, ter pena ou ter dó, mas é alguém que entende, aleluia, que sabe o que está buscando, que sabe o que está, aleluia, querendo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que aquela mulher sangrando, imagina, são 12 anos que ela está sangrando. Talvez o vigor que ela tem agora, no 12º ano, que ela está lutando pela cura dela, talvez não é o mesmo vigor dos primeiros anos que ela começou a buscar solução para aquele problema. Mas esta mulher, ela vai tirar força da fraqueza, vai romper a multidão para obter um milagre na vida dela. Sabe o que é isso? É uma mulher que entendeu que a trajetória da fé, aleluia, é feita por esforço. E a trajetória da fé é feita por esforço. A palavra do Senhor em Mateus 11:12 vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Esta mulher vai tirar força da fraqueza dela. Talvez o corpo já estava debilitado. A vitalidade dos primeiros anos já não era a mesma. Agora do 12º ano, em que ela está lutando pela cura dela. Mas essa mulher vai entender: eu tenho que me esforçar por mim mesmo. Eu tenho que me esforçar. Se eu quero ser curada, eu vou ter que me esforçar. É alguém que entende que na trajetória da fé vai ter que ser feito alguns esforços. E Deus nesta noite está dizendo para alguém aqui: se esforça, persevera, porque quando tu se esforça e persevera na minha presença, o Senhor nesta noite está dizendo: eu estou rompendo as prisões, eu estou rompendo toda a barreira do impedimento que te impede por intermédio do teu esforço. O Senhor nesta noite está dizendo: eu darei honra. Louvado seja o nome do Senhor. E ela também tira a força da fraqueza dela e vai buscar e vai até Jesus, aleluia, para tocar nele, porque o objetivo dela era tocar em Jesus. E no verso 28, nós vamos ver que a mulher do fluxo de sangue, ela vem por detrás da multidão, no objetivo de tocar nas vestes do mestre. Porque no 28 vai dizer, porque ela dizia tanto consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Essa mulher, ela não estava procurando que Jesus colocasse as mãos sobre ela, mas ela
só bastava um toque, que só bastava um ato de fé, verdadeiro e sincero. Deus nesta noite está dizendo para alguém aqui, que o que gera um milagre na minha vida e na tua vida não são os grandes feitos, que muitas das vezes alguém acha que vai ser visto e que vai ser beneficiado pela bênção do Senhor, pelos seus grandes feitos. Muitas das vezes é o simples ato de fé que fará diferença na minha e na tua vida. Deus nesta noite está dizendo aqui para alguém, um simples ato de fé, talvez uma oração tão simples que você fez na carreira da semana, vai ser o suficiente para que o céu se abra ao teu favor e para que o Senhor Jesus pare e se mova ao teu favor. Deus nesta noite está dizendo para alguém, não vai precisar de muito, vai precisar apenas de um ato de fé, porque o ato de fé é carregado de confiança, porque o ato de fé é carregado de entrega, porque o ato de fé é carregado de independência. Deus nesta noite está dizendo para alguém, no teu ato de fé, quando se tem entrega, quando se tem dependência e confiança, o Senhor está dizendo, eu abro os céus sobre a tua vida e faço um milagre acontecer. Nós vamos ver que Josué, diante de uma batalha, ele vai orar e o céu vai parar. Raabe, o simples cordão de escalada na janela da casa dela foi o suficiente para livrar ela da morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O rei Ezequias, diante da sentença da morte, ele vai enviar, aleluia, diante do seu quarto e vai orar ao Senhor, e a sua sentença vai ser revogada. Sabe o que é isso? A gente entendeu que não é pelos grandes feitos, que não é pelo que faz, que não é pelo que realiza, mas que entendeu é na dependência, é na confiança, é na entrega que Deus se move em meu e em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz que quando aquela mulher toca em Jesus, ali, o texto no verso de número 30 diz, logo Jesus, conhecendo que saiu virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Veja que havia uma multidão que seguia Jesus. Quando Jesus pergunta quem tocou ele, os discípulos de Jesus vão responder, mestre, é a multidão que está te apertando, te oprimindo. E tu perguntas quem te tocou? Ou seja, a justificativa dos discípulos para Jesus é, talvez a multidão como está se apertando entre si as pessoas para querer tocar no Senhor, querer receber no Senhor alguma beneficência, talvez tinha sido o que a filha, aleluia, tocado em Jesus, só que esse toque gerou algo diferente. Este toque fez sair virtude, fez sair poder da veste de Jesus, fez sair virtude, poder
José que aquela mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, ela vai se aproximar de Jesus e vai se aproximar e vai dizer toda a verdade. Há uma justificativa, o porquê desta mulher estava temendo e tremendo muito. A enfermidade daquela mulher era algo que lhe colocava numa posição de aleluia de pura. Era o contexto, aleluia, da época. Era o costume judaico da época. Para os judeus que tinham a enfermidade incurável, como daquela mulher, era tido como amaldiçoado, era impuro, era imundo. Então, a enfermidade daquela mulher trouxe para ela algumas limitações. Entre elas ela não podia ir às sinagogas, ela não podia ir ao mercado central, ela não podia, aleluia, ir ao encontro de amigas, ela não podia fazer atividades, aleluia, ali no meio da sociedade, porque a sociedade havia como uma imunda, como uma mulher do fluxo de sangue, aqui sangrava. Então quando ela se aproxima de Jesus, aleluia, está tremendo, porque é de conhecimento da multidão de que aquela mulher tem aquela enfermidade incurável, que ela é imunda. Então quando ela se aproxima de Jesus tremendo e tremendo muito, ela está temendo que alguém, aleluia, ali a julgue, que alguém ali critique ela, porque alguém ali, aleluia, venha repreendê-la. Então ela chega para Jesus tremendo muito. Só que quando ela ouve que Jesus insiste para que ela se apresente até ele, aleluia, ela entendeu. Eu vou me colocar na dependência dele, porque Jesus era um rabi, era um mestre. E quando o mestre chamava, e quando o mestre dava direito de voz para alguém, aleluia, essa pessoa tinha direito de se pronunciar, essa pessoa tinha direito, aleluia, de se apresentar. Sabe o que é isso? Aquela mulher entendeu. Eu vivi a minha vida inteira dependendo do homem, eu vivi a vida inteira limitada, mas quando ela decidiu colocar a vida dela na presença e na dependência de Jesus, ela entendeu. A limitação que me limitava não me limita mais. Sabe o que é isso? É como eu e você vivemos a vida na dependência da presença de Jesus. Porque como eu e você vivemos a vida na dependência da presença de Jesus, aquilo que nos limitava, talvez alguém olhe e diz, mas não serve, aleluia, não era para estar aí, não era para estar aqui, mas decidiu colocar a vida na dependência de Jesus, e Jesus essa noite está dizendo, o acesso que alguém podia te privar, o Senhor está dizendo, hoje eu lanço para a terra e te dou novos acessos. Porque quando Jesus, aquela mulher se apresenta até ele, e ela fala toda a verdade, e ela se prostrou diante dele, e ali ela fala toda a verdade. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, aquela mulher 12 anos padecendo, limitada a ir às sinagogas, limitada a ir ao mercado central, limitada a fazer algumas atividades, aleluia, que para algumas mulheres do seu meio era comum, para ela não podia. Ela era limitada a estar em alguns lugares, mas quando ela tocou em Jesus, e ali ela foi curada, purificada daquele mal, o Senhor estava dizendo a ela, vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja,
Em decorrência a história de Jairo com a sua filha, que estava, a menina de 12 anos, que estava acamada. E ao decorrer, aleluia, do que Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue, sendo que antes de Jesus, antes daquela mulher tocar em Jesus, Jairo já vinha pedindo para que Jesus viesse até a sua casa para curar a sua filha. Só que a mulher do fluxo de sangue decide tocar em Jesus. E aí Jesus para, atende a necessidade desta mulher, só que a necessidade de Jairo ainda continua. Só que o problema de Jairo ainda continua na sua casa. E o meio da história vai dizer que ali Jesus, mais uma vez, Jairo vai insistir, aleluia, para que o Senhor fosse a sua casa. E alguém vai dizer para Jairo: olha, não perturbas mais o mestre, não vê que a tua filha já é morta? E o texto vai dizer que a menina estava na casa de Jairo. E quando Jesus chega até a casa de Jairo, aleluia, a menina estava lá, morta, acamada. Aleluia, o texto, a história diz que Jesus vai até a casa dele e toca na menina. Sabe o que é isso? Eu e você podemos entender e aprender. Veja só, a mulher do fluxo de sangue ainda tinha força para poder tocar em Jesus. Mas a menina que estava na casa de Jairo, a filha de Jairo, estava sem força, estava morta. Sabe o que isso eu e você podemos aprender? Que quando eu e você não temos mais força para buscar ou tocar em Jesus, não é eu e você que vai tocar nele, mas é Jesus que vem até a mim, até você, e toca em mim e toca em você. Deus nessa noite já está dizendo para alguém que talvez você desanimado, aleluia, aclamado, desacreditado, mas o Senhor nessa noite está dizendo: não é você que me toca, mas sou eu que toco em você. A mulher do fluxo ainda pode tocar em Jesus. A menina não, estava morta, estava acamada, mas Jesus foi ao encontro dela. Deus nessa noite está dizendo para alguém que talvez chegou com a mulher do fluxo de sangue sangrando, aleluia, sangrando, machucada, aleluia, tirando força da fraqueza, mas chegou e ainda pode tocar. Mas Deus também nessa noite está dizendo para alguém como Jairo, que veio por alguém que está em casa sem força, que não pode tocar em Jesus. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu vou ao encontro, eu toco, ressuscito e faço milagre acontecer. Chama o teu nome, Jesus. E o texto diz que quando Jesus chega até a casa de Jairo, que estava aquela menina acamada, ali morta, Jesus então toma a menina pela mão e diz, aleluia, na sua pronúncia, aleluia, hebraica, ele está ali como, que traduzido quer dizer: menina, levanta-te. O texto diz que aquela menina levantou e andava, pois, aleluia, já tinha 12 anos, e assombraram-se de grande espanto, e mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dissesse de comer. Jesus toca na menina, e a menina lhe é ressuscitada. A menina levanta e passa a andar, e Jesus lá pede para que alimente a menina. Sabe o que é isso? Que Deus, quando decide fazer um milagre acontecer na nossa vida, aquilo que muitas das vezes estava parado, desacreditado, sem funcionalidade, Jesus está dizendo: eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. Que aquilo que estava parado, os ministérios que estavam paralisados no meio da tua casa, aquilo que estava parado, aquilo que estava trancado dentro da tua casa, o Senhor está dizendo: eu estou destravando no mundo espiritual aquilo que está aprisionando, aleluia, alguém da tua casa. E o Senhor nesta noite está dizendo que vai passar a ter progresso, vai passar a andar, vai passar a comer, ou seja, vai passar, aleluia, a viver, vai passar a desenvolver a obra de Deus na tua casa e na tua família. Esse é o Jesus que eu e você servimos. O Jesus
tua necessidade. Nesta noite, Jesus de Nazaré está aqui. E nesta noite Ele diz: eu sou o Senhor, que tem o poder e tem autoridade nas minhas mãos para fazer um milagre acontecer na minha e na tua vida. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé.